Aí vocês estão vendo essa maquininha funcionando aqui do meu lado. Isso aqui foi mais uma brincadeira que eu fiz, esse equipamentozinho aqui, fiz aqui na minha oficina. Isso aqui é o princípio básico de um relógio a pêndulo. Aqui, lógico, para um relógio ainda falta muito, a engrenagem, mostrador, os ponteiros. Aqui é só a parte básica, né? Como ele funciona, como se diz, é o motor do relógio, né? A parte principal. Isso aqui foi o primeiro relógio mecânico inventado, né? Antes existia o relógio a sol, o relógio a água, que caía a água de um recipiente para o outro. Depois veio a ampulheta, que era areia, né? Cheia de areia. E esse aqui foi o primeiro relógio mecânico inventado. Ele foi descoberto, foi inventado em 1602 por Galileu Galilei, um italiano. E depois foi aperfeiçoado pelo holandês Christian Horner, 1657. E vem até os dias de hoje, foi sendo aperfeiçoado cada vez mais até os dias de hoje. Isso aqui, antigamente os relógios serviam com uma base para marcar o tempo, esse relógio anterior, né, a esses, mas não era tão preciso. Depois isso aqui que foi aperfeiçoado e foi sendo cada vez mais aperfeiçoado. Aqui agora vou mostrar para vocês como ele foi feito, como é que eu fabriquei ele, o princípio de funcionamento. Algumas pessoas que às vezes não conhecem bem como funciona isso aqui, vou dar algumas dicas. As medidas, alguém quiser fazer algum por brincadeira, né? Aqui eu fiz ele, ficou meio rústico, que eu fiz ele meio um pouco de pressa, querendo ver ele funcionar logo, né? Mas eu vou dar uma melhoradinha nele, deixar ele mais bonitinho. Por enquanto ele vai ficando assim. Aí está meu equipamento, né? Meu protótipo de relógio funcionando. Esse relógio aqui, como eu já disse, né? É um relógio bem sistema antigo, é os primeiros, né, que foram inventados. Então ele trabalha através de um peso. Tem um peso que vai forçando para girar uma roldana para ele funcionar. Então ele tem que ser fixado em uma parede, em algum lugar alto, para que ele tenha esses pesos pendurados, para poder, como os pesos vai descendo, forçando a roldana para ele girando. Então tem que ter esse espaço, como vocês estão vendo aqui. E aqui no caso o meu está fixado numa parede. Ele está com 2,10 metros aproximadamente do piso, né, de altura, para poder trabalhar, senão não tem como. Porque esses relógios, existem os relógios agora mais modernos, né, já foi inventado, é a mola, né, mas esse aqui não é, esse aqui gira através de um peso que fica pendurado aí, forçando ele e girando. Eu vou explicar melhor aqui como funciona. Agora eu vou dar umas explicações para vocês. Caso alguma pessoa tenha curiosidade, saber certinho como esse relógio funciona, todos mais ou menos os detalhes, vou dar uma explicação aqui meio resumida. E como eu fiz, o material que utilizei, como foi feito, caso alguém queira construir um brinquedo desse aqui, né, um reloginho, um passatempo. Na verdade aqui não é um relógio, né, tá faltando, tem que fazer várias engrenagens, várias peças para ser um relógio. Aqui só tá a parte básica dele, né. Então agora eu vou dar uma explicação aqui, mais ou menos como eu fiz ele, como eu fabriquei, como ele funciona. Bom, o funcionamento desse relógio é o seguinte. Aqui, isso aqui é um peso. Esse aqui é um peso. Aqui no meu caso, ele está com umas 400 gramas mais ou menos. Aqui dentro desse tubinho tem um pedacinho de ferro. Depois eu vou explicar melhor como eu fiz o material que eu utilizei. Você vê que lá, eu vou mostrar aqui, lá dentro dele tem uma roldana principal. Aqui no caso vocês estão vendo duas, que uma eu fiz aqui o sistema de como fosse da corda. Puxando essa outra aqui, ele vai dar corda. Depois eu vou explicar aqui certinho como isso funciona. Mas agora vamos ao que mais interessa. Aqui vocês estão vendo essa roldana está girando aqui, ela está ligada aqui, ó, no eixo que vem nessa engrenagem que eu fiz aqui. Tá ligado? À medida que esse peso está forçando aqui para baixo,
ela vai girando. Você nota que se eu pôr a mão aqui e segurar o peso, ele automaticamente ele vai parar, ó. Nota que ele parou, ele não movimenta mais. Se eu soltar aqui e deixar quieto, também nada vai funcionar. Você pode ver que está tudo parado, ó. Esse é o princípio do funcionamento desses relógios. Se eu voltar aqui, eu dei um leve toque, aqui eu vou dar um leve empurrãozinho. Ó, vocês vão ver que ele voltou a funcionar. E ele vai ficar funcionando até esse peso chegar lá no seu curso final. Agora, tem esse outro sistema aqui em cima, aqui como é um pêndulo, que ele está ligado a um eixo lá e ele gira livre. Então ele fica, como o próprio nome diz, né, um pêndulo. Ele fica como se fosse um balanço de criança, ele fica balançando. Aqui, esse sistema funciona assim, ele solta e breca, solta e breca, solta e breca, solta e breca. Mas muita pessoa às vezes vai perguntar, mas por que ele fica todo o tempo balançando e não para? Funciona o seguinte, vocês podem observar, aqui, ó, esse dente, ele dá uma leve empurrãozinho. Como ele está pendurado, girando lá naquele eixo em cima, ele vai e tem de voltar, né? Que aí, como ele está balançando, ele vai e volta. Ele vai, a hora que ele volta, esse de trás dá uma leve freada. Então ele vai e breca, vai e breca, que não deixa ele girar. E como você já mostrei ali, ó, se parar nada acontece, ó. Brequei que eu estou segurando aqui com a minha mão, parou o que eu estou segurando. Ó, nada acontece, tá solto. Se for ver o filme ali completo aqui, ó, ficou parado, ele não tem como, ele não funciona. Então esse é o princípio de funcionamento, ele vai e volta, vai e volta. Essa peça, a hora de montar, né, é um pouco delicadinha, meio aqui, você tem que ir fazendo umas regulagens para poder funcionar. Então esse é o funcionamento de relógio. Esse meu aqui, como ele tá, eu já mostrei, está ligado direto, né? Seria aqui a corda, a rodana aqui, está ligado no próprio eixo aqui direto. Então ele tem um tempo curto de funcionamento. Aqui no caso meu aqui trabalha 10, 11 minutos, mais ou menos, não calculei direito, mas é por aí. Se eu for pondo engrenagem, aumentando mais rotação, aumentando as rotações, vai aumentando. Aqui no caso ele está trabalhando 10 minutos. Se eu pôr aqui aumenta 10 vezes, ele vai trabalhar 100 minutos. E assim vai, cada engrenagem vai aumentando. Até chegar ao ponto que você for calculando, tudo certinho, né, os cálculos das engrenagens, que você vai dar corda só uma vez cada 24 horas. E consegue trabalhar o dia inteiro, a noite inteira, sem parar. Aí você tem engrenagem, esses eixos vai mudar, né? Tem que ir fazendo isso aí para ser diferente. Mas no meu aqui começou um protótipo, né? Só uma brincadeira. Tá ligado direto, não tem engrenagem nenhuma e trabalha só esses 10 minutos. Agora eu vou explicar para vocês como eu fiz. Vocês estão vendo que tem duas pecinhas aí que fica pendurado, né? Isso aqui é como eu estava mostrando agora, há pouco. Vocês estão vendo que lá tem duas roldanas. Isso aqui eu fiz para ficar fácil. Poderia ter bolo uma só, mas na hora que você for, como se diz, para dar corda nele, né, para movimentar, teria que ficar rodando com a mão ali, é complicado, porque trava, teria que fazer uma coisa tirando, fica meio difícil. O que eu fiz? Então eu fiz duas rodaninhas, e uma está forçando ele trabalhar, né? Você pode ver que eu estou balançando aqui com a mão, essa aqui essa faz ele trabalhar. E essa outra talvez até mais bambinha, porque ela não tem nem pelo aí, basta um pezinho para manter ele esticadinho só. Não pode nem pôr peso, que ele não trabalha. Então, à medida que eu puxo essa daqui, ó, que eu estiquei ela, ele vai. Aqui está dando como se estivesse dando corda. Aqui, ó, até o peso chegar lá em cima. Olha aí, ó. Ele chegou lá em cima. Aí ele começa o ciclo tudo de novo.
Aqui foi um pouco complicado, aí eu fiz como fosse uma catraca, não sei se ele estava rodando aí, é como se fosse uma catraca de bicicleta, por exemplo. Só que eu fiz pequenininho, utilizei eu mesmo fiz de alumínio, uma engrenaginha bem pequena, com um dedinho, com uma molinha, para que funcionasse como virou é tipo uma catraca, né? Porque para ficar fácil para você dar corda. Rapidinho eu chego aqui, eu dou um puxão e pronto, já tá dando corda novo. E assim vai o funcionamento dele, que é o dia que eu fiz. Aqui essa engrenagem que eu fiz, era um pouco chatinho para fazer, você tem que fazer certinho. Quanto mais perfeito ficar, melhor ele funciona. No caso, essa minha aqui eu fiz ela tem 18 dentes, ela tem 12 centímetros de diâmetro. Eu fiz no MDF, tem 6 milímetros de espessura. Fiz tudo do MDF aqui, meus equipamentos, né? Quase tudo de MDF. Materialzinho reciclado que eu achei aqui, que eu aproveitei. Essa frentinha aqui, essa base aqui, também uma plaquinha de 20 por 20 de MDF, 3 milímetros. Na lateral aqui eu pus duas tabuinhas aqui, ficou até meio, não ficou tão bonito, que eu fiz meio às pressas, com vontade de ver ele funcionar, acabou de fazer. Eu pretendo fazer alguma coisinha melhor para ficar mais bonito. Fiz uma chapinha aqui para ele não encostar tanto na parede, como tem as pontinhas do eixo lá atrás. Aqui, vou tentar filmar aqui. Aqui eu fiz duas já para fixar com bucho na parede, né? Que vocês estão vendo aí. Aqui essas pecinhas aqui eu fiz. Aqui também tem um eixinho aqui, né? Vocês estão vendo? Aí fiz a plaquinha com esses dois parafusinhos. Aqui, esse e esse. Isso aí pode funcionar, você tem que fazer uma regulagem, que é meio complicadinho. Você põe, a vez não funciona, ele trava, ou ele não segura, ele roda de uma vez, escapa e vira de uma vez, né? Então você tem que ir dando um movimentinho nele para achar a posição mais que funcione melhor. Então está apertado esses dois parafusinhos aqui, e esse. Aí você vai dando um movimentinho, você vai forçando ele aqui até ele achar a posição mais correta que ele funciona, que dá certinho. Você pode ver aqui, a hora que ele escapa de um já entra no outro. Então você puxa meio fora e não vai funcionar. Vai pegar isso no dente, ou com muita folga ele não vai funcionar também. E é assim. Bom, os eixinhos aqui, esses parafusinhos, usei barra roscada 316, né, com porquinho, aqui tudo. Aqui tudo eu coloquei trava-rosca, né, para ele não ficar tirando uma porca apertando na outra para segurar, né, para travar, para ficar certinho. Essa haste aqui é aquelas varetas de solda oxigênio, né? Comprei aqui numa casa de ferramenta. Então aqui, essa haste aqui está com 55 centímetros de comprimento lá do eixo até o final dela, 55 centímetros. Aqui eu fiz deixa eu parar aqui para vocês verem melhor. Essa círculo aqui também de MDF, né? Fiz até na serra-copa. Ela tá com 6 centímetros assim, 60 milímetros. Também na chapa 6 milímetros de espessura. Ela tá pesando mais ou menos umas 30, 40 gramas. Aqui para esse relógio funcionar, tem que ter uma certa regulagem. Aqui depende do peso que vai estar aqui e do peso que vai estar aqui. Quanto mais peso tiver aqui, mais rápido ele gira. Ou você pôr mais peso aqui, ele vai mais lento. Então tem uma regulagem, mas tem uma certa faixa. Você pôr muito pouco aqui ou muito demais, ele também não vai funcionar de jeito nenhum. E lá embaixo a mesma coisa. Então tem uma faixa de regulagem, né? Que vocês possam estar regulando aí, poder controlar. Se eu quiser quebrar mais devagar, só com um pezinho a mais aqui, ele vai ficar mais devagar um pouco. Se eu ou reduzir lá embaixo também, ou se eu pôr mais lá, ele vai aumentar a velocidade ou diminuir. Porque esse peso aqui é o que está fazendo ele girar.
aí. Vocês estão vendo que tá chegando do outro, já tá quase se encontrando, né? E se eu quiser dar corda outra vez, eu tenho. Só dá um puxãozinho aqui, ó. Já deu mais um pouco de corda. E ele continua lá trabalhando. E assim vai. Bom, como eu disse, né? Aqui o meu relógio aqui, ele tá funcionando 10, 11 minutos, 10 minutos mais ou menos. Se eu for colocando engrenagem, adaptando um cada outra, engrenagem para cá, aumentando a velocidade, né? Lógico que, e colocar isso aqui lá no outro eixo, se essa aqui tiver uma relação de 10:1, em vez de trabalhar 10 minutos, ele vai trabalhar 100 minutos, e assim vai, até chegar a um determinado ponto que você vai dar corda e vai trabalhar 24 horas, você precisa dar corda uma vez só o dia, igual é os relógios, né, que mais antigos, né, um pouco mais antigo, mais que tinha até antigamente. Então esse aqui é o sistema de funcionamento dele. Aqui estou mostrando aqui como eu fiz esse aqui é o peso. Eu utilizei um caninho de 3/4, né, cano d'água, fiz umas tampinhas de madeira. Aqui eu fiz esse sistema com esse preguinho, com esse encaixe aqui, ó, vocês podem ver como vocês estão vendo, né? É só dar uma leve viradinha, puxar. Aqui dentro tem um pedacinho de ferro. Eu vou dar um pause aqui e vou mostrar para vocês como é que tá, como é que eu fiz aqui. Aqui está, estou mostrando aqui para vocês, aqui está desmontado agora, né? Tirei a tampinha ali, ó, como vocês podem ver. Está aqui montado. Bom, aqui é um tubinho de plástico, né? Caninho d'água, 3/4, né? Então cortei esse caninho, está com 10 centímetros e meio de comprimento. Fiz assim, aqui coloquei uma tampinha, né? Coloquei os preguinhos aqui para segurar. Aqui fiz esse encaixinho, como eu mostrei para vocês, que aí aquele preguinho vai entrar aqui dentro para firmar. Aqui está um pedaço de taruguinho de ferro, né? Aqui, ó. Aqui eu utilizei esse pedacinho de ferro aqui, aqui é um ferro de 20 milímetros, ele está com 8 centímetros de comprimento, né? Aqui na função dele é só para fazer o peso, aí vocês podem pôr, se quiser, né? Para pôr chumbada, pedaço de parafuso, porca de parafuso velho. O importante é fazer o peso, né? Tem que, para ter o pezinho correto, não pode ser demais, né? Tem que estar atento. Aqui no caso, tem que ir pondo, põe um pouco, tira às vezes tem que ir controlando até funcionar da forma melhor possível, né? É tipo como fosse uma regulagem, tem que ir testando, porque tudo depende conforme às vezes o tamanho da engrenagem lá, às vezes está um pouquinho mais difícil para girar, se é mais peso, então isso aqui tem que ir controlando, cada um, né? Tem que ficar testando aqui. E aí tem esse outro aqui, como vocês viram aqui. Esse aqui é só para mim puxar, só para pegar aqui, né? Esse aqui não tem peso nenhum, é um caninho aqui, pus uma tampinha, não tem nada dentro. Esse aqui tá levinho, né? Só para... Eu fiz até ele mais pequeno do que o outro, você pode ver que esse que vai pequeno, esse tem uns 6 centímetros só de comprimento. Para diferenciar, né? Aí você chega aqui meio apavorado aqui, ou uma pessoa que não sabe, vai puxar o outro, em vez de puxar esse aqui para dar corda, vai puxar o outro que é o peso, né? Então aí dá problema, tem que ser esse aqui. Então esse aí é como eu fiz, o meu projeto aqui foi fabricar dessa forma. Se alguém quiser fabricar algum, vai estar o vídeo aí, se o cara pode perguntar, fique à vontade, né? A gente responde. E é isso aí, pessoal. E é isso. Caso vocês gostaram do vídeo, achou legal, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no meu canal. E é isso aí, pessoal. Até breve, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Logo estarei de volta. Até mais.